Independentemente do método de estudo escolhido, existem 4 pilares que não podem faltar, sob pena de nós perdermos tempo e nos frustrarmos nas diversas provas: lei, doutrina, jurisprudência e treinamento por questões de provas. Lei, doutrina, jurisprudência e exercícios. Você vai descobrir a proporcionalidade de estudo em cada um desses pilares pelo cargo pretendido, pela banca contratada e pelo nível de aprofundamento de cada cargo. Existem algumas bancas que tradicionalmente apertam mais a jurisprudência do que a doutrina. Outras bancas priorizam textos de lei. Como descobrir isso? Você já foi orientado em vídeos, áudios anteriores, a fazer um raio-x. Você mesmo, sem terceirizar isso de ninguém e sem confiar em ninguém para essa tarefa que talvez seja mais importante antes de ajustar a metodologia de estudos. Nós sabemos que o CESP, por exemplo, é tradicional na cobrança de jurisprudência. Então, quem vai enfrentar provas do CESP, a exemplo de delegado federal, precisa estar muito em dia com a jurisprudência do STF, do STJ. Em algumas provas do CESP, nós percebemos que são aqueles informativos com conteúdo mais extenso. O examinador, que é muito hábil lá no CESP, sabe que nós, comumente, quando estamos inscritos naqueles informativos do STF e do STJ, nós comumente passamos os olhos mais rapidamente naquelas ementas curtas. E às vezes, daqueles informativos gigantescos, nós não lemos e dali saem 3, 4, 5 questões. Me lembro uma prova para a AGU em que 5 assertivas saíram lá de um único julgado que estava em um informativo do CESP. Interceptação telefônica era o tema. Era um julgado extenso e de lá saíram as questões. Nós vemos outras bancas, nós tivemos recentemente uma prova para capitão do estado do Rio Grande do Sul, em que a prova foi essencialmente texto de lei. Ali realmente não teria como os candidatos saber muito, porque a banca contratada não tinha tradição em fazer provas desse nível e os examinadores contratados a gente não sabia ao certo para que lado correriam e agora nós vimos que priorizaram textos de lei. Mas isso foi uma questão atípica realmente. Mas tem outras bancas que têm um perfil mais bem delineado. Instituições que são mais tradicionais em concurso. Nós temos grandes instituições fazendo concursos, grandes. FGV, FCC, CESP, grandes, com muitas provas. E por ali a gente consegue mais ou menos estabelecer um perfil daquele tipo de prova. E aí nós começamos a priorizar mais a este pilar, mais o outro pilar, e começamos a estabelecer a proporção de estudos. Se fosse, por exemplo, na já citada prova de delegado federal do CESP, textos de lei têm uma carga menor de estudos, embora não possa ser desprezado. Você vai priorizar ali jurisprudência, doutrina, depois textos de lei e, claro, o pilar dos exercícios deve ser feito sempre, sempre. Também já conversamos isso em vídeos anteriores. Você tem 2 formas de fazer os exercícios. Uma, se enganando, que é realizando os exercícios exatamente depois que acabou de estudar. Esse é o jeito mais eficiente de se enganar, porque ali você vai conseguir score alto e vai chegar à conclusão que está muito bem preparado, quando na verdade você deveria fazer exercícios depois, alguns dias depois. A minha sugestão, retome os vídeos anteriores aí, foi que você realmente faça algum exercício logo depois que acabou de estudar, logo depois. Isso até para aferir se você estudou do jeito certo e na profundidade certa. Então imaginemos que você acabou de estudar um determinado tema, vai lá na banca que você vai enfrentar, seleciona lá 20 questões daquele tema e faça. Mas não seleciona 100 logo.
Deixa para fazer as outras 80 mais dias depois que a memória já começa a falhar sobre aquilo. E aí você vai sentir a necessidade de fazer a escalada, a retomada do conteúdo anterior. E não raras vezes essa retomada se dá exatamente pelos exercícios. Então, é importante que no seu método de estudo, seja ele qual for, aquele estabelecido lá pelo seu coach, você contratou um mentor, alguém para lhe ajudar, pense, tenha isso em mente. Eu preciso realmente ter os 4 pilares: doutrina, jurisprudência, lei e questões de prova. E você vai conseguir calibrar a importância de cada uma delas pelo raio-x, para saber a proporção que deve se dedicar a cada um deles. Pensa nisso e você vai dar um salto muito qualitativo nos seus estudos. Grande abraço.